CACP, achismo e perguntas imbecis, tornam a alma imortal? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos conversar de forma breve a respeito de uma metodologia de contrapontos, entre aspas, apologéticos, lá do CACP, o meu querido Centro de Analfabetos Quase Cristãos de Pesquisa, que é um dos sites assim mais vergonhosos para uma apologética cristã no Brasil, e eu digo isso não simplesmente por eles discordarem do adventismo ou combater o adventismo, que é a religião a qual eu pertenço, mas eu digo pelo baixo nível intelectual, de uma forma geral, do conteúdo do site, mesmo falando de outras religiões e tudo mais, Isso também é importante da gente identificar. Então, vamos dar uma pensadinha um pouco em como que esse pessoal tenta trabalhar algumas questões teológicas, e a gente vai falar hoje então um pouco sobre a doutrina da imortalidade da alma em conexão com a ideia do aniquilacionismo. E eu encontrei lá um artigo qualquer lá no site do CACP falando um pouco a esse respeito, e aí eu vou ler para vocês para contextualizar as minhas discordâncias do CACP, beleza? Então o título do artigo é Perguntas que aniquilam o aniquilacionismo, Interessante o título do material. Eu creio que é um título que chama a atenção, especialmente, naturalmente, do público-alvo do site, que é um público evangélico, que supõe um pouco dessas bobagens de que aniquilacionismo é heresia, não crer na imortalidade da alma é heresia. E aí quando ele se depara com o título Perguntas que aniquilam o aniquilacionismo, o cara diz, olha, nossa, que legal, aqui nós vamos ter um documento aí, um material, um post bem sólido aí para a gente refutar e aniquilar o aniquilacionismo e a crença na mortalidade da alma e coisas desse tipo, Beleza, ok. É com esse tipo de gente que a gente está tratando e é a esse tipo de gente que a gente vai responder, Faz parte, Os idiotas sempre os tereis convosco, ensinou Jesus. Não foi bem isso que Jesus ensinou, mas acho que também cabe a aplicação, E aí, beleza. Aí o CACP coloca ali uma foto, e até onde eu entendi, do lado esquerdo é o líder, o fundador das Testemunhas de Jeová, e do lado direito a Ellen White, E aí eles têm um parágrafozinho para explicar um pouco em que consiste esse artigo que eles estão oferecendo ao seu público. E eles dizem assim: as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia, bem como alguns outros grupos, não aceitam a vida após a morte, doutrina mortalista, nem a existência do inferno eterno, pregam o aniquilacionismo. A seguir, porém, você encontra 57 perguntas que mostram a falta de base bíblica da doutrina mortalista e do aniquilacionismo dessas seitas. Bom, muita coisa a gente pode comentar a respeito dessa introdução, e a gente começa falando assim da equiparação entre Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia. Bacana. É um fato bastante conhecido do mundo evangélico, cristão, católico, enfim, de uma forma geral, que as Testemunhas de Jeová são um grupo bastante controverso dentro do universo cristão, e com crenças assim lamentáveis, em muitos pontos e em muitos sentidos. Especialmente nas implicações práticas das percepções dos Testemunhas de Jeová, quando eles, por exemplo, deixam de falar com seus parentes, quando eles deixam a organização por alguma questão de pecado ou discordância ou apostasia lá no contexto dos Testemunhas de Jeová. Isso aí, inclusive, gera marcas profundas nas pessoas que passam por esse tipo de experiência. Você tem um pouco daquela questão da doação de sangue, onde
muitas vezes eles não querem permitir que, né, os seus filhos, ou mesmo os seus pais, ou enfim, quem quer que seja que esteja sobre a tutela deles, de receberem transfusões de sangue no contexto de acidentes, doenças e problemas tal, e muitas pessoas vêm a morrer por causa disso, e aí tem umas discussões jurídicas assim pesadas e tal. Além de todo tipo de imbecilidade, né? Os testemunhas de Jeová, eles já marcaram a data do fim do mundo assim inúmeras vezes. 1 milhão de questões, assim, diz que eles tinham um programa que falava, né, como é que é? De 1979 não passará, ou sobreviva até 1979 que iria ser o Armagedon. E tem lá aquelas coisas de que em 1914 Jesus veio, mas ele veio de forma invisível. Aí tem nossa, um monte de bizarrice, um monte de loucura lá da parte dos testemunhas de Jeová. E é bem interessante que as testemunhas de Jeová surgem mais ou menos num contexto parecido em termos de tempo, né, do Adventismo do Sétimo Dia, inclusive porque, se eu não me engano, o fundador aí das Testemunhas de Jeová, ele meio que inclusive aprendeu algumas coisas com os mileritas, né, com o movimento milerita, que também deu origem ao Adventismo, né. Então nós estamos falando de um momento histórico onde estava surgindo, né, essas duas denominações. Os Mormons também surgiram um pouquinho antes, mas é mais ou menos dentro daquele mesmo contexto aí, e isso se tornou sociologicamente muito útil para os cristãos protestantes evangélicos, especialmente americanos, para rotular esses novos movimentos naquele contexto ali como seitas, né, dentro de uma perspectiva, inclusive, sociológica, pejorativa, né, para querer dizer assim que são denominações idiotas, tanto quanto a Testemunha de Jeová é uma denominação, enfim, é uma igreja, sei lá, uma coisa, um ajuntamento de pessoas com crenças bastante idiotas, né, e tudo mais. Então, o que acontece? Sempre que se tenta equiparar Testemunhas de Jeová com adventistas, a ideia é criar na mentalidade popular, de uma forma geral, que os adventistas são uma espécie de testemunhas de Jeová. Tá? São pessoas com crenças abomináveis, absurdas, ridículas, heréticas, diabólicas e tudo mais. Ok, e também é interessante de saber que, de fato, existem algumas percepções adventistas e entre os testemunhos de Jeová que são parecidas, assim como entre qualquer grupo cristão. Por exemplo, católicos, evangélicos, adventistas, testemunhos de Jeová creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não quer dizer que não existam diferenças importantes, né, e graves em relação a esses grupos que mantêm essa mesma crença, né, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que acontece é que os evangélicos, de uma forma geral, eles tentam fazer essa equiparação entre os adventistas e os testemunhas de Jeová para aproveitar a má fama dos testemunhas de Jeová como um bando de fanático retardado mental, para colar essa pecha, né, sobre os adventistas também. E aí eles aproveitam para isso a ideia de que os testemunhas de Jeová, né, mantêm algumas convicções relativamente parecidas com os adventistas em relação às questões de mortalidade da alma e tudo mais. As visões não são idênticas, pelo contrário, existem bastante diferenças importantes entre a visão dos testemunhos de Jeová e a visão adventista. A gente pode até fazer um vídeo a esse respeito especificamente no futuro. Entretanto, em contornos mais ou menos gerais, a crença adventista é mais próxima da crença dos testemunhos de Jeová do que dos evangélicos de uma forma geral, que pressupõe essas questões aí de uma alma imortal saindo do corpo na hora da morte, dando um rolê em algum tipo de mundo espiritual, meio temporário, e depois ressuscita, e depois vai viver a vida eterna, ou vai ser torturado eternamente no inferno. Aí tem milhões de questões. E é bem interessante, tá? A gente pensar um pouco nessas coisas. Ok. Então, é interessante vocês verem, né, que o objetivo de equiparar os dois grupos é aproveitar para denegrir ao máximo os adventistas do sétimo dia, aproveitando aí a má fama dos nossos amigos testemunhas de Jeová. E aí ele, o articulista, aí finalmente apresenta qual que é a metodologia dele para refutar ou denunciar a falta de base bíblica das doutrinas adventistas, né, e testemunhas de Jeová em relação à questão, que basicamente é apresentar 57 perguntas. Então, através dessas 57 perguntas, aparentemente, o autor
supõe que ele consegue demonstrar a falta de base bíblica da doutrina mortalista e do aniquilacionismo, mantido por essas duas seitas perigosíssimas, constituídas de gente diabólica e débil mental. Beleza? Ok. Então, basicamente é isso. E aí, você tem lá 57 perguntas. Eu não vou responder as 57 perguntas, pelo menos não aqui nesse vídeo, não estou com pique nenhum para esse tipo de coisa, mas eu vou ilustrar um pouco do nível das perguntas, respondendo a pergunta de número 1, né? A depender do meu ânimo, eu posso até me aprofundar e responder mais 56 no futuro, mas por enquanto hoje eu vou responder uma só para vocês perceberem o nível, né, de conteúdo que é produzido no tipo do site do Centro Analfabeto Quase Cristão de Pesquisas, né? Ai. Então vamos lá dar uma olhada. Qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte: explique-nos por que Jesus diz para Judas que era melhor ele não ter nascido. Marcos 14, verso 21. Por que melhor não ter nascido, se segundo os mortalistas, ele apenas voltará ao estado de inexistência, ele Judas, né? Voltar ao estado de inexistência de antes de nascer não tem diferença de nunca ter nascido, não acha? Bom, vamos dar uma passeada na Bíblia, né, em relação a esse tipo de coisa, para a gente pensar um pouco assim na pergunta imbecil, né, do CACP para nós, né? Eu acho que a gente precisa refletir. Eu acho que se esse pessoal está produzindo esses conteúdos aí na maior boa vontade de querer abrir os nossos olhos com as nossas heresias mortalistas, vamos ver se tem alguma coisa de base aqui para a gente, né, abandonar a nossa heresia para seguir aí no caminho da imortalidade da alma, dessas crenças todas aí. Maravilha. Então vamos abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 14 e vamos dar uma lidinha um pouco no contexto, um pouco maior, né? Vamos ler a partir do verso 17 até o verso 21. E aí o texto bíblico diz assim: ao cair da tarde foi Jesus com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o homem está sendo traído, o Filho do Homem. Melhor lhe fora não haver nascido. Se converteu para a imortalidade da alma? Percebeu a clareza do texto para falar que o homem tem uma alma imortal que sai do corpo quando ele morre, vive num estado desencarnado, em alguma esfera celestial ou de purgatório, ou mesmo de um inferno, de um abismo de trevas e dor e tortura, e depois ele volta ao corpo num contexto de uma ressurreição, para depois ou viver eternamente ou ser torturado eternamente lá num lago de fogo, e blá blá blá. Percebeu o texto bem claro falando a respeito da alma imortal? Não percebeu, né? Pois é, não tem alma imortal em lugar nenhum do texto, né? E é muito engraçado a gente perceber isso, né? Os nossos amigos do CACP, eles supõem que eles podem demonstrar a falta de base bíblica da doutrina adventista, no caso, que é o que mais me preocupa, né? Não me preocupa defender a doutrina dos testemunhos de Jeová, mas assim, no que diz respeito à minha crença, eles acham então que fazer uma pergunta idiota, imbecil como essa, como é que ele diz aqui? Demonstra a falta de base bíblica da doutrina mortalista e do aniquilacionismo. Assim, chega a ser impressionante, né? A capacidade do articulista sequer ter coragem de fazer uma pergunta dessa, como se essa pergunta demonstrasse alguma coisa na direção do que ele pretende. Mas eu não vou ficar aqui também só falando mal da pergunta imbecil, vamos responder a pergunta imbecil, né? E vamos por partes. A pergunta, inclusive, ela é 3 em 1, né? Mais ou menos assim.
Então tem uma pergunta, tem a segunda pergunta, tem uma terceira afirmação seguida de um não acha. Não acho. Mas vamos lá. Ele diz assim: explique-nos por que Jesus diz que para Judas era melhor não ter nascido. Bom, CACP, presta muita atenção na minha resposta, porque ela vai ser de um nível intelectual muito profundo, que eu acho que vocês talvez não vão conseguir entender. Jesus disse que para Judas era melhor não ter nascido, porque era melhor ele não ter nascido do que ele trair o Filho do Homem. Gostaram da resposta? É muito interessante quando as pessoas fazem uma pergunta que é óbvia. Qual é a cor do céu azul? Azul, está respondido, acabou. Por que Jesus disse para Judas que era melhor ele não ter nascido do que ele trair o Filho do Homem? Porque era melhor ele não ter nascido do que ele trair o Filho do Homem. E aí começa o show de horrores, que são essas pressuposições que o nosso amigo articulista introduz nas suas perguntas para achar que isso demonstra a falta de base da visão adventista. Vamos lá. Aí ele começa a explicar. Por que melhor não ter nascido, se segundo os mortalistas, ele, Judas, apenas voltará ao estado de inexistência? Bom, veja bem, ninguém volta ao estado de inexistência. O que acontece é que a pessoa que um dia existiu deixará de existir por toda a eternidade. As coisas não são a mesma coisa, ok? Vamos lá. Vamos trabalhar dentro da ideia de que as almas não são eternas, então elas são criadas em algum momento, em algum contexto. A Bíblia, inclusive, no contexto dessas compreensões de imortalidade da alma, não fala nada a respeito da criação da alma, mas se você não inferir que elas são eternas, no mesmo sentido que Deus é eterno, sem começo e sem fim, as almas são criadas em algum momento. Então, no momento da criação, elas passam a existir, e antes desse momento, elas não existiam, ok? Então, elas passam a existir. O que acontece aqui é que, então, cria-se um novo paradigma na existência do universo. Agora, esse é um universo que contém essa alma que antes não existia e agora existe, ok? Vamos trabalhar com a hipótese de que a alma seja aniquilada, destruída definitivamente num contexto de juízo XYZ, e ela volte a não mais existir. Ela não volta à condição inicial. Ela simplesmente avança para a condição futura de inexistência. Por exemplo, assim, essa não existência antes de vir à existência. E essa destruição depois da existência não nega que por um período de tempo ela existiu, ok? E essa existência é diferente de inexistência, ok? Assim como existir é diferente de não existir. Faria toda a diferença, por exemplo, Deus não existir versus Deus existir. Não é a mesma coisa, né? Existir e não existir são coisas diferentes. Então, não existir antes de ser criado é uma coisa, deixar de existir depois de ter sido criado é outra coisa, ok? Porque, inclusive, entre uma inexistência e outra, existe um período de existência, ok? Então, não é a mesma coisa, ok? Agora, por que seria melhor nunca ter nascido, uma vez que, dentro da visão mortalista, aniquilacionista, as almas deixarão de existir, as pessoas deixarão de existir em sentido definitivo, né? Em sentido holístico e definitivo. Bom, nós podemos pensar inúmeras razões pelas quais seria melhor. Então, por exemplo, todas as pessoas que existiram por um período de tempo e deixarão de existir por toda a eternidade dentro do paradigma mortalista, elas vieram a existir na nossa percepção num mundo de pecado
e elas serão destruídas junto com o pecado em função de que se apegam a ele, preferem o pecado do que a lei de Deus, preferem a morte do que a vida eterna, preferem o diabo do que Cristo, essas coisas assim, ok? Então essas almas que existem por um período de tempo e depois são aniquiladas, elas referem-se a pessoas pecadoras, que já vêm a um mundo de pecado e que não vão viver num mundo sem pecado, uma vez que elas rejeitam a graça de Cristo, elas rejeitam a fé, elas rejeitam a lei de Deus, elas preferem o pecado, o diabo, o mundo, e elas vão se perder, ok? E veja bem, naturalmente, seria muito melhor sequer passar pelos perrengues da existência do pecado e todo o sofrimento que o pecado traz, e toda a dor, e etc., para no fim ser aniquilado, certo? Não seria muito melhor nem existir, porque se está se pressupondo aí a ideia de que existir para vir a morrer em função do pecado, se apegando ao pecado no sentido de se perder, era melhor nem existir, ok? E creio que não há nenhuma falta de lógica na questão de uma forma geral, ok? Seria melhor sequer ter passado por esse período de existência, aí todo o sofrimento do pecado, da morte, das desgraças, coisa toda, depois ainda ressurge na segunda ressurreição, aí tem todos os problemas e tudo mais. Então basicamente é isso, ok? Não há nenhuma dificuldade na compreensão da questão de uma forma geral, ok? Beleza. E aí a gente vai a pressuposição do nosso amigo. Voltar ao estado de inexistência antes de nascer. Não tem nenhuma diferença de nunca ter nascido, não acha? Não, não acho. Inclusive, como demonstrei na resposta à pergunta anterior, é óbvio que é totalmente diferente você nunca ter existido ou você existir e vir a ser aniquilado. Especialmente porque todas as pessoas que virão a ser aniquiladas, como existiram num contexto do mundo de pecado e etc., elas foram objetos da graça de Cristo. Cristo morreu por essas pessoas que serão aniquiladas, mas elas não aceitaram essa morte, não se beneficiaram desta morte redentora através da fé, não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador e substituto, e tudo mais, e aí vieram a se perder. Mas olha só, essas pessoas, elas poderiam e tiveram toda a chance de se arrepender dos seus pecados, de crer no Evangelho, de aceitar as influências do Espírito Santo na sua consciência e tudo mais, com vistas a tudo aquilo que conduz à vida, à piedade, à salvação, inclusive a salvação eterna. Então todas essas pessoas que voltarão a um estado de inexistência no sentido de serem aniquiladas após terem existido por um período, elas poderiam desfrutar da vida eterna. Então não é a mesma coisa voltar ao estado da inexistência, não tem nenhuma diferença de nunca ter nascido. Não, tem diferença sim. Todo mundo que nasceu foi objeto da graça de Cristo, poderia viver eternamente e etc. E por fim, essa pergunta não acha é a pergunta mais esclarecedora que a gente poderia esperar no contexto de um artigo estúpido como esse. Aparentemente, os nossos amigos do Centro de Analfabetos Quase Cristãos de Pesquisa, eles imaginam que as coisas podem ser resolvidas através de perguntas que pressupõem a heresia, como se isso provasse a heresia. Então, por exemplo, por detrás da cabeça do autor dessas perguntas, a alma é imortal. Tá? Então isso já é um pressuposto. E com esse pressuposto em mente, ele formula a pergunta estúpida. Olha, nesse texto bíblico que não fala nada de alma, se você impor a existência de uma alma imortal, e você perceber aqui que se Jesus falou que era melhor Judas não ter existido e não ter nascido, porque Jesus está dizendo que quando Judas for morto e sair do seu corpo, ele vai começar a ser atormentado eternamente, e é isso que Jesus está querendo dizer? Você acha o quê? Que você pressupor essa estupidez a respeito do qual o texto não diz, prova que essa estupidez é a verdade bíblica? Que nunca diz em texto nenhum que tem uma alma imaterial que sai do corpo na hora da morte e sobrevive à morte sob toda e qualquer circunstância, no máximo sendo torturada eternamente lá no inferno, separada de Deus, caso não for salva. Onde é que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, né? Isso é bastante interessante. E assim, a pergunta não acha demonstra que simplesmente o artigo é baseado em achismo.
É o achismo de quem pressupõe a imortalidade da alma, fazendo pergunta estúpida e tendo a ideia de que essas perguntas estúpidas elas mostram a falta de base bíblica para as ideias adventistas aí no caso, né? Então vamos tratar um pouquinho da base bíblica. Bom, eu não vou nem me alongar nas questões bíblicas, né? Eu já fiz vários vídeos a esse respeito, com dezenas ou centenas de textos aí do Antigo e do Novo Testamento, desmoronando essas teses idiotas aí de alma imortal, mas vamos abrir a Bíblia aqui e vamos trabalhar um pouquinho, meia dúzia de textos, tá? Então eu vou convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 21, verso 19, palavras do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí. O que diz lá a palavra de Deus? Jesus falando, né? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, né? A minha tradução aqui, Almeida, Revista Atualizada, segunda edição. Olha que interessante. Esse texto aqui usa a palavra alma, inclusive no original grego, psirrê mesmo, tá? Então, beleza. Aqui existe a palavra alma, ok? Lá, em Marcos 14, 21, sequer aparece a palavra alma. Entretanto, o que o texto aqui tem por implicação? Que só terá a tal da alma quem perseverar. Na perseverança é que as pessoas vão ganhar a alma delas, né? Ou seja, é como se ninguém tivesse alma até que persevere até o fim, e perseverando até o fim ganha a alma. Obviamente aqui no caso, a palavra psirrê ela não tem o sentido de alma imaterial, imortal, até porque esse sentido não existe na Bíblia em lugar nenhum, mas tem meramente o sentido de vida e vida eterna, né? É somente na perseverança que você vai ganhar a sua vida ou a sua vida eterna. Se você perseverar até o fim, você será salvo, inclusive é o que diz Marcos 13, verso 13, que é o texto paralelo de Lucas 21, verso 19, tá bom? Então, o que é a ideia? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando Jesus fala a respeito da alma, aqui nesse caso, ele fala da alma como uma realidade futura que se ganha através da perseverança, não como uma entidade material que você simplesmente é a partir do momento que Deus criou essa alma, não sei aonde, não sei quando, não sei como, e que é absolutamente imortal, independentemente do que aconteça com o seu corpo ou coisas nessa direção, tá bom? Esses conceitos todos são bastante estranhos à Bíblia e precisam ser desmascarados como tal. E aí tem uma outra questão que é a questão do aniquilacionismo, né? Que é bastante interessante dentro desta seara como um todo. E aí, para trabalhar um pouco a noção do aniquilacionismo, né, que ele diz que não tem base bíblica, e essas perguntas idiotas demonstram isso, né, supostamente nós vamos tratar com o famoso texto de Mateus 10, 28, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá, né? Na minha versão aqui, Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E nós vamos trabalhar um pouquinho alguns sentidos bíblicos do verbo perecer. E a gente vai ficar só no Evangelho de Mateus, tá? A gente não vai avançar para a Septuaginta, nem para outros textos do Novo Testamento, que usam aí o verbo apólime, né? Que o Elias Soares também, né? Gosta muito desse verbo, né, pessoal? Vamos dar uma lidinha aí em 4 textos bíblicos onde o verbo apólime acontece no Evangelho de Mateus. Primeiro texto, Mateus 2, verso 13, né? Que diz lá a palavra de Deus: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Apólime, né? Então aqui o verbo apólime é claramente traduzido como matar. Depois vamos para Mateus, verso 12, aliás, capítulo 12, verso de número 14. E aí a Bíblia traz um texto extremamente interessante, dizendo assim: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra Cristo, sobre como lhe tirariam a vida. Ok? O que é aqui tirar a vida?
é o verbo apólime. Olha que maravilha, né? Então, lá em Mateus 2, verso 13, o verbo é traduzido como matar. Aqui em Mateus 12, verso 24, o verbo é traduzido como tirar a vida. E agora vamos para o capítulo 22, verso 7, onde o termo apólime também acontece. E acontece, inclusive, de uma forma extremamente interessante, né? Falando ali uma parábola, né? Jesus diz assim, né? O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Olha que coisa interessante, né? No contexto de parábola, Jesus fala da condenação como extermínio, que é o verbo apólime, e incêndio, fogo, né? O fogo que extermina, incendeia a cidade, ali e tal, etc, né? Olha que bacana, né? O verbo apólime como sinônimo de exterminar, lá em Mateus 22, versículo 7. E para terminar, fora do contexto de parábola, capítulo 27, versículo de número 20, o que diz ali o texto? Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Verbo morrer, verbo apólime. Olha que coisa interessante. Dentro da linguagem de Mateus 10, 28, Jesus ameaça a alma de morte. Como é que a alma é imortal? Como é que essa pergunta imbecil a respeito de Marcos 14, verso 21, mostra a falta de base bíblica da imortalidade da alma, ou do aniquilacionismo, ou coisas nessa direção? Esse é o nível, né, da apologética no Brasil, né? É exatamente o quê? Pessoas semi-analfabetas, supondo e pressupondo conceitos heréticos, e miscuindo esses conceitos heréticos nas suas perguntas imbecis, enganando somente quem quer ser enganado. Um abraço.